Fala, os bravos finalistas! Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, cheguei aqui para fazer o vídeo que, a essa altura do ano, eu queria realmente estar fazendo, né? Nada mais é do que a análise do nosso adversário na final do Mundial. Bom, vamos lá. Para a semifinal, eu analisei o Tottenham, assisti alguns compactos. Do Arsenal, assisti os compactos dos jogos que teve esse ano, incluindo a outra semifinal do Mundial. E Bom, vamos lá. É, houve muitos comentários do tipo, porra, o Arsenal ganhou de 6, o Corinthians só ganhou de um. Mas vale a pena analisar quem foi nosso adversário. Tá? O campeão da CONCACAF, várias jogadoras de nível, enquanto o adversário do Arsenal foi um adversário bem mais fraco. Tá? O Asfar de Rabat, né? É o Asfar Rabat que chama, time do Marrocos, da capital. E, bom, esse time não me deu nem cheiro. Essa que é a realidade. O Arsenal não tomou conhecimento e chegou lá e ganhou, deu uma surra no, no, no adversário e é isso. E aí, eu estava analisando a escalação do último jogo e aí eu fui analisar a escalação de jogos anteriores, né, jogos do Campeonato Inglês. Para minha surpresa, o Arsenal não estava com as jogadoras principais desse jogo, né? Algumas das jogadoras ali principais, a Russo, por exemplo, ela só foi entrar no segundo tempo. E, e ela fez, se não me engano, 2 gols, entrando no segundo tempo. Ou seja, a própria Chloe Kelly também, que é a reserva de luxo, ela normalmente não entra não sai jogando, ela entra no decorrer, geralmente no segundo tempo. Mas é uma reserva de muito luxo. E que sim, o Arsenal tem bastante reservas de luxo. É, e então, vamos lá. Quando estavam falando que o Gotham era favorito contra o Corinthians, eu virei aqui e falei para vocês, não é isso não. Não é isso. O Gotham pode ter mais intensidade, pode ter mais volume, mas o Corinthians é mais letal. E a defesa dos caras é uma mãe. A defesa do Gotham é uma mãe. Falei isso para vocês. Chegou ali, meu, pode ver, as chances mais perigosas foram do Corinthians, né? Três em específico. O chute da Belém Aquino no primeiro tempo. Depois eu até fiquei pensando, se aquela bola, ao invés da Belém Aquino chutar, ela tentar se ajeitar, ela sofreu um pênalti, né? Mas tudo bem, faz parte. Aquele chute da Duda Sampaio, quando ela viu a goleira fora do gol, chutou do meio campo, quase, mais pra frente. Ela chutou de longe e, e o próprio lance do gol. Então, essas três finalizações do Corinthians já mostraram ali que, né, já foram bem mais perigosas do que qualquer finalização que o Gotham teve. Então, só aí a gente vê. Ficar carregando a bola e chutar para qualquer lado, né, não adianta nada no futebol. Beleza? Então, assim, o Corinthians teve as melhores chances. Só que teve bem menos posse de bola. Eu já acho que contra o Arsenal é muito perigoso fazer isso. Tá? Dar a bola no pé do Arsenal é uma estratégia suicida. Porque o Arsenal é um time muito, muito rápido e elas são bem letais. E elas são muito objetivas. Isso também. O Gotham não era tão, né, não tinha muita característica de objetividade. O Arsenal tem. O ponto forte para nós, né, é que o Arsenal é um time que ataca tanto, mais tanto, que a defesa é sensível. Então, apesar de ser um time que faz bastante gol, também é um time que sofre muito gol. Então, se for olhar, por exemplo, a última Champions que o Arsenal ganhou, teve jogo, por exemplo, né, contra o Bayern de Munique. O Arsenal tomou 5. Isso na primeira fase, primeira fase, não, na segunda, que é a fase de grupos. Aquela pré, depois tem a fase de grupos, né, quarta, semifinal. E na fase de grupo ali, né, caiu no grupo com o Juventus e com o outro lá que é um saco de pancada, que é o que perdeu de todo mundo.
O, mas assim, o Arsenal perde o primeiro jogo de 5 para o Bayern e depois ganha de todo mundo, inclusive do próprio Bayern, que é o segundo jogo. Enfim, e quando passa para a segunda fase, né, para a parte final, quer dizer, aí pega o Real Madrid, que aí é quando faz aquele jogo, não faz aquele jogo assim, histórico, né? A, que perdeu o primeiro jogo por 2-0, aí chega no segundo jogo, assim, vai para o intervalo 0-0, e a treinadora, a Renée, ela entra ali no vestiário e ela fala nas jogadoras dela que, assim, pode, não precisa ter medo, a gente precisa fazer 3 gols, a gente vai fazer 3 gols. E ela realmente deu certo. Fizeram 3 gols. Então, a treinadora do Arsenal, isso também é um ponto forte dela, a Renée Schliger, ela é uma puta de uma líder. Ela tem uma liderança muito boa ali no time e ela sabe levar o time assim, a reverter um resultado. E ela é o ponto-chave para esse time tomar um choque quando não está bem, para conseguir reagir. E, então, por que que isso me preocupa? Porque do nosso lado a gente tem o Piscinato, que é aquele técnico que acha que se ele fizer 1-0 ele já ganhou. Do outro lado tem uma treinadora que assim, tomou 2-0 do Real Madrid e conseguiu reverter, sabe? É perigoso? É. E não é pouco perigoso. Então, o Piscinato tem que realmente abrir mão dessa convicção de que 1-0 tá bom, ou pelo menos saber aguentar, beleza? E aí depois também passa e pega o Lyon. E com o Lyon foi a mesma coisa. Perdeu o primeiro jogo e no jogo de volta ganhou. O pior, perdeu o primeiro em casa e deu uma goleada fora. Ganhou de 4 fora de casa e chegou na final. Contra o Barcelona, que era o favorito, que vinha jogando melhor, tinha números bem melhores que os do Arsenal. Os dois chegam na final, o Barcelona joga melhor, mas no segundo tempo ali, mas assim, o Arsenal foi mais letal. O Barcelona não estava conseguindo chegar, né? Apesar de ser artilheira da Champions, não estava conseguindo chegar. Então, é, então é isso. Foi campeão da Champions. Recentemente, né, tá jogando lá o campeonato inglês. E aí teria uma partida hoje, teria sido hoje mais cedo contra o Leicester, mas por motivos óbvios foi adiada. Afinal de contas, o Coringão é muito mais importante do que porra de Leicester, né? Ah, assim, respeito ao Leicester, claro. Aqui no canal a gente respeita qualquer time de futebol. Mas, pô, o Coringão é o Coringão, né? O Leicester já chegou em final de Mundial? Não chegou. O Coringão chegou. Então, contrafato dos argumentos. Cara, não adianta falar da Libertadores, não adianta falar do Brasileiro, nem do Campeonato Inglês, porque são campeonatos onde os dois não podem disputar. O Mundial é possível que os dois cheguem. Quem chegou foi o Coringão. Eles não chegaram. Então, enfim, provando o nosso valor. Mas prosseguindo aqui, bom, eu olhei em alguns sites, né, algumas possíveis escalações. A do Corinthians, eu não consegui chegar muito a qual conclusão, né? Eu vi que cada site estava falando uma coisa. Então, assim, eu vou me basear na última escalação, beleza? Foi a escalação contra o Gotham. A do Arsenal não dá para me basear nessa, tá? Então eu me baseei na escalação que enfrentou o Manchester United, beleza? E eu vi também que estava como possível a escalação para esse jogo. Então, vamos, vamos lá, vou mostrar aqui o campo para vocês. Vou compartilhar aqui. Então, vocês vão ver aqui comigo. Ok, ok. Então, como vocês podem ver, tá? Aqui está.
O... Aqui está o nosso campo. Beleza? A formação que o Corinthians foi, né, explicando para vocês, foi basicamente isso aqui. Né? Lelê no gol, Thais Ferreira na zaga pela direita e Alexia Telles pela esquerda. Nas laterais, Tamires e Fernandes. No primeiro tempo, aí a gente nota uma coisa, no primeiro tempo a Gi Fernandes subiu mais. No segundo, ela já segurou um pouco mais, né? E na hora que o Gotham tira a Bruninha, aí a Tamires consegue avançar. Tanto que se vocês forem analisar o gol, a senhora jogadora lá, que eu esqueci o nome, que é a que entrou no lugar da Bruninha, ela tá sobrando, ela não tá marcando ninguém, ela só tá lá plantada dentro da área fazendo nada, né? Enquanto a Tamires tem toda uma avenida. Enfim, né? Aquele gol é maravilhoso, né? Aquele gol é maravilhoso. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre. Eu pretendo, né? Fazer um vídeo sobre a campanha no Mundial em si, né? E aí vou falar desse gol em mais detalhes. Mas que coisa linda aquele gol, né? Meu Deus do céu, eu não canso de ver, eu fico vendo em loop. Cara, aquilo ali é. Enfim, olha eu emocionado aqui, né? É isso. Então, o que acontece? A gente jogou, a gente entrou assim dessa maneira no primeiro tempo. No segundo tempo, a mudança mais significativa foi a entrada da Johnson, aqui na Belém Aquino. Depois entrou, né, a Vicky, a Ivana, e foi a Vicky, a Ivana e a Day Rodrigues. Fez saíram, né? A Jaque, a Vitória e a Andressa. E, bom, a Ivana foi quem começa a jogada ali pela direita, mas logo vira a jogada para a esquerda. Então, enquanto o time esperava um ataque pela direita, a gente atacou pela esquerda, certo? O Arsenal também tem essa característica, certo? Mas, vamos lá, quem que deveria ser o patrocinador do Arsenal? Corona, Lorenzetti, esses. Porque o tanto de chuveiro que esse time faz, meu Deus do céu. Gente, então, qual que é a jogada principal? Tá? O Arsenal, eles têm, né, duas jogadas, que são principais, e também tem o plano B, certo? Então, qual que é o plano A? Essas duas aqui, ou essas duas aqui, né, no caso, a, a lateral e a ponta, elas vão fazer a jogada por aqui e vão cruzar na área. Quem vai estar lá? Né? Essas duas aqui, principalmente, a Black Phineas e a Russell, elas vão estar ali na área. Ou, né, para cabecear, porque a altura delas tem 1,74, as duas têm a mesma altura, né, 1,74, então o cruzamento vai principalmente para elas, ou para pegar rebote. E as duas são muito boas nisso. Ok? Então, às vezes pode até ser que não entre elas duas, entre tipo, uma das duas. Mas a ideia é sempre essa. É sempre cruzar a bola e elas duas são as principais referências. Por se tratar de uma final, por se tratar do Corinthians e tudo mais, eu acredito que vai entrar as duas. Tá? Se não, assim, uma das duas e a outra vai entrar no segundo tempo. Em algum momento, muito provavelmente vai ter as duas em campo. Beleza? Aqui, nessa escalação, tá a Smith aqui pelo lado esquerdo, mas eu já vi também que potencialmente joga ali a Ford, que também, né, é outra jogadora que recebe cruzamentos, mais do que a Smith. A Smith é mais aquela jogadora de dar assistência ou de pegar sobra. A Ford, não, ela já é mais também essa jogadora que muitas vezes recebe cruzamento. E jogadora também que eventualmente sobe e faz isso é essa daqui, né? A Mariana Caldente, número 8 do time. Ela é outra jogadora que ela vai bastante, né? Ela sobe bastante ali. Mas as principais jogadas do Arsenal, pelo que eu vi, são pela direita, não são muito pela esquerda. Tá? A grande maioria vai ser pela direita.
Então, o que acontece? Você pega essas duas aqui, né? A Little e a Mid, certo? Muitas delas, né? Camisa 10 e camisa 9. Não se enganem com o número 9, tá? Porque apesar de 9 dar a impressão que é centroavante de área, a Mid não é, tá? Ela corre mais pela ponta. Então, as jogadas que a gente pode esperar. Se a Little vem vindo pelo meio, se ela vem vindo por aqui, na hora que a Teles fechar nela aqui, né, ela vai rolar a bola para cá. Aqui nesse espaço entre a Teles e a Tamires, para a Mid chegar aqui por trás, passando, certo? Então a ideia é passar a bola por aqui, para essa pessoa aqui, né, a Mid passar nas costas da Tamires. Então ela tem essa jogada também. Ela vai puxar para o fundo e rolar para trás, certo? Então as principais jogadas: cruzamento, de onde quer que seja. Eu cheguei assim nos compactos a ver. Tem momento de, tipo, de bola parada, falta, dá pra bater no gol, elas cruzam. Aquela falta que o Gotham teve no final do jogo da semifinal, que a goleira foi pra área, se é o Arsenal, ela ia tentar cruzar, né? Mas não, a Shaw tentou bater direto e achou que ia acertar na linha. Tá? Tadinho. Então a gente falou, Shaw e Benja. Nossa, meu Deus do céu, que piada de tio. Meu Deus do céu. Bom, enfim. Então, a principal característica do Arsenal é essa. Elas têm o pé muito bem calibrado. Elas têm uma pontaria muito boa. Então, apesar de, muitas vezes, que essa coisa de futebol europeu no geral, tá? Muitas vezes o time não tenta fazer gol, tenta fazer golaço. Então vai tentar mandar uma bola na gaveta, beleza, vai acertar a travessão, vai chutar por cima, enfim, sabe? Então, isso muito possivelmente, né, vai acontecer. Então, a Lele tem que ficar muito atenta, beleza? Para conseguir segurar bem isso. Quanto a cruzar para as jogadoras na área, o que me preocupa? Geralmente, essa bola vai sair aqui do lado direito delas, né? Lado esquerdo da nossa defesa. E elas geralmente cruzam para o lado de lá. O que me preocupa? Quem está do lado de lá, geralmente, é a Thaís Ferreira. Ela tem boa impulsão, sim. Mas as duas jogadoras de área do Arsenal são quase 10 centímetros mais altas. Isso faz muita diferença, certo? Ou seja, nesse caso, eu acho que seria muito útil ter a Érica. A Érica ainda é mais baixa que elas, que a Érica tem 1,72, certo? Pelo que eu pesquisei aqui, tá? Ela tem 1,72. Ela é um pouco mais baixa ainda do que as duas, né? Mas ainda assim tem boa função, sabe jogar. E aí, assim, né? A questão é, quem que eu sacrificaria se fosse para jogar com a Érica? Então, nesse caso, eu sacrificaria a Ana Vitória, certo? Por quê? Porque basicamente, assim, a Érica consegue sair jogando, tem outras jogadoras de meio campo que podem fazer a condução, né, pro ataque, e, bom, e ela vai proteger melhor do que a Ana Vitória. Colocaria a Ana Vitória, claro, no segundo tempo. Realmente assim, né, para entrar e. Mas eu começaria com três zagueiros, né? Estando a Érica ali para também tirar a bola de cabeça. Qual que é o risco disso? A gente não tem mais zagueira, a gente tem elas, né? A gente tem a Thaís Ferreira, a Letícia Telles, a Érica e a Duda Mineira. A Duda Mineira, ela tem, acho que 67 de altura. Também nesse caso, contra duas girafas de 74, sabe? Não daria muito jogo, não. E falei, inexperiente, já colocar ela para a final do Mundial é muita responsabilidade, né? Ia ser. A chance dele de acabar queimando o atleta é muito grande. Então, eu diria assim, colocaria a Érica e seja o que Deus quiser. Né? Que São Jorge proteja. Né? O São Jorge que eu carrego ele aqui comigo. São Jorge proteja. Eu deixo aqui para dentro, senão a luz dá reflexo na câmera. Enfim, eu sou São Jorge aqui. Enfim, galera. Então.
Isso me preocupa. E, e também, né, para esse tipo de jogada, como eu falei, né? Levar para o fundo e tocar para trás, elas vão ter duas ou três aqui. Então, ter mais uma zagueira para marcar isso, olha, seria fundamental, tá? Então, eu faria isso. Eu sacrificaria a Eliana Vitória e entraria com três zagueiros. Isso pode passar para o Arsenal a mensagem de que a gente vai retrancar. Mas com tanta jogadora boa ali no meio, para a gente puxar um contra-ataque, porque aí que tá, né? Se você olhar o time do Arsenal, essas cinco jogadoras aqui atacam. Muitas vezes, essas cinco e uma das laterais, tanto a Maccabi quanto a Fox, elas também atacam. O que deixa a zaga mais vulnerável, né? Então você tem ali, né, a goleira Borba, aí tem a Caitlyn e a Woman Moore, certo? Ah, então, assim, e a única coisa é que quando chegar na frente de alguma dessas zagueiras, as jogadoras do Corinthians têm que pensar rápido, certo? Então, a Jaque, por exemplo, às vezes ela quer dar um drible a mais, ela quer. Não vai rolar, tá? Não vai rolar. Ou no máximo assim, puta, eu quero tanto estar errado. Eu falo isso, digo, não vai rolar, chega na hora ali, a Jaque dá um puta drible, faz o gol, né? Ia ser lindo, né? Mas, porque eu conheço a característica da Jaque. Às vezes eu sei que ela quer dar um drible a mais e nesse caso aqui, eu não sei se vai rolar, né? Mas se conseguir uma troca de passe rápida, com decisão, sabendo o que vai fazer, eu acredito que vai dar tudo certo. Nesse caso, então, eu, que não sou treinador do Corinthians, mas eu digo que a Vicky talvez fosse mais útil ali, no, ali na frente do que a Jaque, tá? Para essa partida dessa maneira, o Sinato vai escalar, tá? Mas eu acho que o estilo da Vicky dá mais jogo aqui, porque ela é mais objetiva. Então, enfim, esse jogo, né, de velocidade, de pensar rápido, ele é muito, ele é muito favorável, tanto a Duda Sampaio quanto com a Zanotti nem se fala, e a Belém Aquino, que as três, assim, são extremamente objetivas, as três pensam muito rápido, então, né, para elas, isso aqui tá maravilhoso. E, e, e aí, é perigoso o Corinthians ficar tentando jogar no chuveiro, certo? Tá, tipo, cruza na área. Olha o tamanho da zagueira, sabe? Então, se olhar as duas zagueiras, a Caitlyn tem 1,71, certo? Ela já é mais alta, até que a própria Zanotti, que é, né, no momento ali a nossa melhor cabeceadora, ela é melhor que a Zanotti, ela é maior, melhor que a Zanotti, não, melhor que a Zanotti não existe. Maior, né, mais alta que a Zanotti, e assim, ela, a altura tá pau a pau ali com a Jaque, né, com a Vicky também, e ela é bem mais alta que a Belém Aquino. E a quem cai aqui pela nossa esquerda, né, a Belém Aquino, e o Bemói nem se fala, tem quase 1,80 de altura. Então, vou falar o quê? Só ela que crescer na família. Então, pô, é maior que eu, ela é mais alta que eu, pô. E eu fico, que eu fico até zoando, e desse time do Corinthians, né? Desse que tá aqui na tela. Só a Letícia Telles é mais alta que eu. Então, sim. Eu tenho 1,77, tá? Para quem ficou curioso. Ou seja, jogar no cruzamento, acho que não rola, porque elas vão ser mais altas, não vão saber melhor tirar a bola. E elas estão acostumadas, porque é uma prática comum do futebol inglês chuveirar na área, certo? Assistir, né, os compactos e ver que geralmente os dois times tentam fazer isso, não é uma característica específica do Arsenal, beleza? E então, a melhor opção, né, para o Corinthians é ir pelo meio, certo? Por quê? Como essas duas são jogadoras que elas vão mais para frente, esse meio aqui fica livre. Então, se a gente atacar aqui com quatro jogadoras,
né, com quatro, cinco jogadoras, dependendo de como for o ataque, a quem traque pelo meio consegue, tipo, pegar uma batida clara ou vir com a bola, fazer aquela mesma jogada que elas fazem, né? Vem com a bola, na hora que a zagueira aqui sai, tocar aqui. Vai tocar por aqui, o jogador que vai sair por aqui. Ou tocar aqui entre elas, para né, o jogador que vem daqui, passar aqui no meio delas. Enfim, é passar aqui pelas costas e conseguir chegar no gol. Né? Então, dá. Só que assim, é treta. Pelo que eu vi do Piscinato, principalmente aí, né? O Corinthians muitas vezes é pobre de jogadas. Não queria falar, mas é. É muito assim, a mesma jogada várias vezes, treinar aquela jogada. E se aquela jogada der errado? Fudeu. E de não tentar outra. O jogo do Gota mesmo foi muito momento do jogo, só tentando ali a bola da Gil Fernandes com a Jaque. Era só ali. Só ali. Uma hora o Gota começou a matar essa jogada, acabou. O segundo tempo a gente não existiu ofensivamente. Certo? Só quando a gente foi tentar fazer a jogada piloto, assim, quando tava a Ivana, né, quando já tava a Ivana, aí sim ela tentou, fez aquela jogada ali pela direita, aí, mas tipo assim, já não era a jogada com a Jaque. Então, e depois não teve mais essa jogada. Ou seja, né, foi aquela jogada daquele momento, não foi a jogada que o Corinthians de fato treinou. Beleza? E aí vamos lá, mais uma coisa que é importante falar sobre o Arsenal. Eles têm uma reserva de luxo. O nome dela é Chloe Kelly, certo? A Chloe Kelly, pelo que eu vi do histórico, ela geralmente está no lugar da Ford, né? Então, a Chloe Kelly, ela normalmente cai mais pela direita, isso que eu falo. É o ponto onde elas mais atacam, é a direita. A Chloe Kelly cai mais por aqui, né? Aqui onde está a mid. Ela cai mais por aqui. Qual que é o diferencial dela para as outras? Para que estão aqui embaixo, né? O diferencial é que ela não tem medo do drible. Só que o drible dela é objetivo. Não é aquele drible de, tipo, quero virar um edit no TikTok e vou tentar dar uma caneta na Tamires. Não. É tipo, para chegar do outro lado, eu tenho que passar pela Tamires. O que que eu vou fazer? Ela tá esperando uma caneta? Será? Vou dar uma caneta. A mentalidade da Chloe Kelly é essa, certo? Eventualmente, quando a jogada é pela direita, a Chloe Kelly vai para a área e fica esperando bola ali também, certo? Bom, só que pela altura, acreditou que a Telles seja capaz de marcá-la. Então vamos torcer para isso. Agora no drible, né, no meio da mina ali, gera uma certa preocupação. Beleza? Então, as jogadoras do Arsenal, que a gente mais tem que ter cuidado, tá? Essas duas, Black Stenius e Wilson, porque são as que vão ficar fincadas na área recebendo cruzamento e pegando rebote, certo? A, a Mariana Caldente, essa também perigosíssima, certo? Ela, assim, ela vai chegar uma, duas vezes, mas essa uma, duas vezes que ela chega com força. Então, muito cuidado. E eu diria que a Chloe Kelly, eu acho, eu nem sei porque ela não é titular, sendo sincero, pelo que eu olhei, é sempre assim, na hora que ela entra, o time melhora. Eu não sei porque que ela não é titular. Mas a treinadora, a Renê, tem um plano, né? Vou torcer para o plano dar errado. Mas é isso, ok? Quem pode surpreender do lado do Corinthians? Ai, que já não é surpresa para ninguém, né? Gabi Zanotti. Ela, para mim, é a jogadora que pode decidir. Também, assim, a Duda Sampaio, porque o que a Duda fez no último jogo, nos momentos que ela quis jogar, né, especialmente no segundo tempo, no primeiro eu achei ela bem sumida, bem apagada. No segundo tempo eu achei ela bem melhor. Então, assim, né? Se ela jogar o que sabe, ela pode realmente surpreender. A Tamires, então, né? Pô,
Espero muito dela. Se ela fizesse o jogo que nela fez contra o Gotham, super segura, concentrada, é isso, né? A gente não pode nem se desesperar, porque o Arsenal é um time que não se desespera, é um time que é muito tranquilo, muito calmo. Então, elas têm isso a favor delas também. A gente tem que entrar para ganhar e sem, né, sem se distrair. Levar o jogo a sério, afinal de contas. Se não levar esse jogo a sério, que jogo vai levar a sério, né? Pelo amor de Deus. Enfim, e, e é isso. E é isso, galera. É, acho que falei o que eu queria. Mais alguma coisa? Ah, tá. Tem mais uma coisa que a gente tem que se preocupar. Tá? O Arsenal chega bastante. Consequentemente, ela tem bastante escanteio. Então, quem são as principais jogadoras do escanteio? Essas duas, só para variar, e a Uda Moya. Ela cabeceia muito bem. Tá? Então, a cabeceia, assim, ela tem uma qualidade de cabeceio muito grande. Então, é importante o Coringão tomar cuidado com isso também. Então, no escanteio, né, já pega ali, né, as jogadoras mais altas, já cola nessas. Cola nessas mais altas do Arsenal também. E é isso. Jogar com cautela, não ser covarde, mas também não ser kamikaze, né, no jogo de peito aberto, sabe? Entende que o adversário é o favorito, mas quando a juiz apita, certo favoritismo, vai pro vinagre, tá bom? Então, entrar concentrada, jogar, porque é o jogo mais importante da vida delas. É o dia mais importante da vida delas. E vamos lá. Gente, para esse jogo, esse jogo de amanhã, eu fiz até promessa. Fiz promessa. A promessa, vou contar para vocês. Putz, cara. Eu prometi, que se o Corinthians for campeão mundial, eu fico até o fim do ano sem chamar o piscinato de quase nada. Se vocês soubessem a dificuldade que é para mim, desde que eu passei, sei lá, desde que a gente perdeu a final de 24 com o Palmeiras, desde aquela época eu chamo ele de quase nada. Então, para mim, toda vez que eu vou falar dele, eu penso em chamar de quase nada. Mas não. Se o Corinthians. E assim, eu já tô pagando agora. Eu não tô chamando ele por esse nome, vocês viram. Ele piscinato. Bom, então, por hoje, né, para amanhã, já não vou chamar ele de quase nada. Se o Corinthians for campeão mundial, eu paro de chamar ele de quase nada. Por pelo menos um ano, certo? Então, se for para chamar de quase nada de novo, vai ser só em fevereiro do ano que vem. Beleza? E, e outra coisa que eu prometi, promete dívida se na outra semana a gente ainda ganhar a Supercopa em cima da pancada, eu corto meu cabelo. A última vez que eu cortei meu cabelo, minha filha estava no forninho. Você vê? Agora, assim, minha filha já nasceu, já grandona, já joga bola, já sabe fazer porofopó, torce pro timão. Então, dá pra ver que faz tempo, né? Então, eu fiz essa promessa. Corto meu cabelo, pelo menos aqui no ombro, né? Não vou deixar curtir, não, gente. Nem vem, nem vem. Meu curto não combina comigo, beleza? Mas aqui no ombro, assim, eu deixo. Por aqui, porra, deixo tranquilo, tá? Então, cortar o meu cabelo e não chamar o piscinato de quase nada até o final do ano, beleza? Até, né, por um ano, até fevereiro do ano que vem. Essa é a minha promessa se o Coringão for campeão, beleza? E você? Já pensa na sua promessa, beleza? Já promete para São Jorge, né? Tá aqui, como eu falei, né? Na Reflexo Prova da Luz. Mas já faz a promessa, já faz a promessa para São Jorge aí, né? E é isso. Se agarrem em tudo que vocês acreditam, que, né, com muita fé, com muita raça, com muita dedicação, a gente vai conseguir. Beleza? É isso, meus bravos. Muito obrigado.
Bora torcer, bora apoiar. Vamos lá, vamos ser otimista. Volto no pós-jogo, tá bom? É isso. Tamo junto, respeita as miras e vai, Corinthians.